Bom, começou agora aqui mais uma gravaçãozinha. Hoje, por incrível que pareça, está calor. É coisa rara aqui na região de Colombo, Curitiba. Vou começar normalmente, como eu sempre faço, de trás para frente. Vou começar aqui então falando sobre história. História a gente tá nos períodos que é mais improvável de se pedir, apesar da época, essas coisas. Porque acaba sendo um tema muito comentado, então a gente sabe muito desse tema, então acaba sendo meio que questão dada. Então, ou é uma questão muito fácil, ou ela vai pedir de alguma coisa específica com relação de data, que daí é melhor ir pelo contexto do que ficar decorando data por aí com tanta coisa que a gente também tem que decorar. Que é o tema? Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, aí é o período de paz armada, eles podem cobrar bastante, é, as alianças que tiveram. Não tem muito o que falar disso porque acaba ficando repetitivo. Então é só lembrar que o estopim, tipo, que precisou, assim, tipo, aquele empurrãozinho para começar a guerra, ela ia começar de qualquer jeito. Tipo, a desculpa para começar a guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria lá. Então, tipo, é mais isso que você tem que saber, que foi que surgiram os navios encoraçados, aviões usados em batalha e tanques de guerra foram os primeiros blindados a aparecerem, foi na Primeira Guerra. E antes desse estopim de tecnologia, alguns batalhões, tipo os primeiros batalhões a se enfrentarem, eles se enfrentaram com escopetas e espadas. Então, tipo, começou a Primeira Guerra assim. E terminou, nossa, num avanço tecnológico incrível. Sim, por um lado é muito ruim, porque muitas vidas foram perdidas, mas por outro, tipo, o mundo como é hoje não seria se não tivesse a guerra. Biodê é bem assim, impossível, assim, bem pouquinho impossível de se cair numa federal, porque é epirogenética. Então é algo que está acima da genética. Bom, o nosso DNA, ele tem 2% do DNA é ativo e 98% é para auxiliar e regular esses 2% que está ativo. Então a gente usa muito pouco no nosso DNA essas coisas assim. É, mas ainda assim tem coligações de comportamento que passa pelo DNA, que não é apenas característica. Como por exemplo, deixa eu pensar aqui. É, Calma que deu um branco aqui de todas as ideias que eu posso ter. Isso aqui, ó. Segurar as mãos assim enquanto pensa. Ó, uma mão fechada e a mão. Essa daqui é a minha esquerda. Esquerda por cima. É um comportamento que eu tenho. Alguém me ensinou a segurar assim? Não. Mas se for ver, minha mãe segura as mãos do mesmo jeito. Ela faz isso aqui, ó. Mesmo movimento que o meu. Então, a gente não um nunca ensinou pro outro isso e acaba sendo uma vem da genética. Outro exemplo é quem que ensinou o João de Barro a construir a casa. Ninguém construiu, já tá na genética dele. Saber construir a casa do João de Barro. É isso, é bem difícil de cair porque acaba sendo um campo muito abrangente, muito vago ainda, pouco estudado, então é bem impossívelzinho de cair. Mas como pode cair, então é bom pelo menos saber os conceitozinhos. É, Literatura. A gente começou a falar um pouquinho sobre Nove Noites, que é lá o caso lá do assassino lá. Ah, o cara que, eu não lembro se ele foi assassinado, se cometeu suicídio e o outro é um repórter que quer investigar, alguma coisa assim. A gente falou dos três livros que podem ter coligação entre eles, que falam sobre os indígenas, que é Últimos Cantos, cujos mais importantes é Ijuca Pirama, que é aquele que será devorado. Então, bem facinho. Ele é um, um guerreiro que é capturado por outra tribo num embate entre as duas tribos. Ele é capturado e daí ficam discutindo se vão comer ele, se não vão, essas coisas assim. Gigante de Pedra, que é uma contemplação de que não importa quantos povos passem pela montanha, quantas guerras ocorram nela, ela não, nada
nada importa pra ela porque ela não é afetada, uma coisa assim. Eu esqueci o nome dos outros aqui, eu até tentei marcar aqui, mas eu esqueci o nome deles. Mas são mais, esses dois aí são os mais importantes. No Uruguai é mais importante a temática histórica, assim, saber a guerra lá, o porquê aconteceu a guerra, quem é os principais, qual que é o ponto de vista principal do protagonista, é mais essa daí mesmo. Não tem nada tipo, ah, nossa, tem que saber quem é esse personagem, até porque eles já cobraram isso na prova passada, então não tem porquê eles cobrarem de novo. E daí Nove Noites, que é o caso lá do que eu falei lá do semi-assassinato, e no final daí, na verdade, você descobre que não tem nada a ver com o assassinato e sim com o próprio lírico se descobrir no mundo, essas coisas assim. E daí aqui, finalizando aqui o do dia, hoje eu vou conseguir fazer uma aulinha bem rapidinha. Física, até porque a gente, como tá finalizando o coisa, todos os professores acabam fazendo uma ou dois exercícios no final da aula, porque exatamente acabou o conteúdo. A gente revisou estática, que é força vezes distância. Tem se ela tá parada, tudo que tá no sentido horário tem que ser igual ao que tá no sentido anti-horário. Então essa é a ideia. Escolhe um ponto fixo e pronto. Que no caso é a força que está exercendo vezes a distância. Então aqui eu tenho uma barra num ponto fixo aqui e eu estou fazendo uma força de 10 Newton aqui. Então essa barra tem 10 centímetros. Então para tudo tá equilibrado, eu tenho que estar um bloquinho aqui de 10 10 100. Aqui tem que ter um bloquinho de 10 quilos, no caso, 10 quilos aqui, na distância de 10 metros, eu aplicando uma força de 10. Então, uma força de 10 vezes a distância 10, então 10 vezes 10, 100. O bloquinho aqui, 100 de massa, ele está aplicando uma força para baixo pela gravidade. Gravidade, aceleração 10, 10 vezes 10, 100, então está equilibrado. Se o exercício diz que aconteceu isso, é porque essa força aqui desse lado, ou todas as coisas que estão no sentido anti-horário, que no caso é para baixo, ou se tivesse uma força aplicando aqui para cima, né, para lá do ponto, ela quer dizer que não está equilibrado, tá? É mais isso mesmo. Hoje é uma quarta-feira, vou ver se eu posto uns 2 videozinhos hoje. Eu sei que achava que ia postar um vídeo por dia, mas tem dia que eu esqueço de postar, tem dia que eu posto 3, então é bem perdidinho. Mas bom, acho que é isso, ainda tem bastante coisa pra fazer hoje, mas brigadão aí, consegui 8 minutos aqui de gravação, 4 minutinhos aqui pra cada, não, 2 minutinhos aqui pra cada. Mas hoje também não tem muito lá aquilo a se falar. Bom, obrigado, gente. E mais uma coisinha. Tirei o aparelho, só de cima. Eu acho a doutora resolveu deixar. Por quê? Não sei, mas... Brigadão.